Hoje a gente vai começar o último grande bloco do nosso curso. Relembrando vocês, a gente teve um primeiro bloco sobre tipos abstratos, peguei a palavra errada, sobre tabelas de símbolos e maneiras diferentes de implementá-las, né? A gente falou de árvore, falou de skip list, falou de tabela hash. Depois a gente teve um bloco sobre ordenação, em que a gente viu diversos algoritmos, limitantes e coisas assim. E agora a gente vai entrar no bloco sobre grafos, que são um tipo abstrato de dados. A gente vai ver como implementá-lo, como operar algoritmos em cima dele, para que ele serve e coisas assim, operações fundamentais. Para começar, grafos são uma estrutura que naturalmente surge em inúmeros problemas, mas como o termo mesmo grafo vem de uma definição matemática, às vezes a gente não tem muita familiaridade com eles, apesar de já ter lidado com coisas que ou são grafos ou são muito parecidos com eles. A gente só não tinha essa abstração, né, do que chamar de grafo. Então, deixa eu começar a dar alguns princípios aqui, inclusive, como de costume no nosso curso de algoritmos, né, nesse bloco final a gente vai ver vários algoritmos em grafos e como usar esses algoritmos, aplicações, coisas interessantes. Mas essa aula é uma aula mais de definição, porque eu preciso apresentar essa estrutura para vocês antes da gente operar em cima dela. Tá? Então ela acaba sendo uma aula mais de introdução mesmo. Então, vamos lá, um pouquinho de formalismo, tá? Não muito, mas tecnicamente falando, eu diria que grafo é uma estrutura matemática, porque foi lá que surgiu esse conceito e que ele foi estudado por muito tempo e se estuda até hoje. Tem uma vasta área chamada teoria dos grafos. Mas grafo também é um tipo abstrato de dado. E o que eu quero dizer com um tipo abstrato de dados, assim, que é já uma coisa mais no domínio da computação aqui, que a gente está mais acostumado? Quer dizer que ele tem certas características que a gente espera, certas propriedades que a gente espera dele, mas que eu não estou entrando nos detalhes, quando eu trato ele como tipo abstrato de dados, de como eu implemento. Tá? Isso não é por acaso, porque tem mais de uma maneira de implementar, não existe uma única maneira óbvia de implementar ele. Por isso essa palavrinha abstrato, né? Tipo, é um tipo no sentido que eu digo o que eu espero dele, né? O que ele representa, que tipo de operação que ele responde para mim, que tipo de informação que eu posso pegar dele, mas depois a gente vai implementar ele com diferentes estruturas de dados. É meio que essa a ideia, a gente vai ver isso hoje já, né? Como essa aula introdutória. Mas daí, para deixar de ser algo tão vago assim, deixa eu apresentar aqui dois exemplos para vocês, em que vai começar a ficar mais palpável o que são esses tais tais grafos aí. Então, quando a gente fala de um grafo que eu vou chamar aqui de G, ele tem dois componentes principais aqui. Um conjunto de vértices e um conjunto de arestas ou arcos. Tá? Então, G, esse é parzinho de dois conjuntos. O conjunto de vértices, sozinho, não tem nada de muito especial, é um conjunto de elementos. Tem um monte de elementos lá dentro. E, por motivos que vão ficar claros em instantes, eu vou representar esse conjunto de vértices como pontinhos aqui, círculozinhos no quadro, tá? Para ter uma representação gráfica. Então, imagina que eu estou colocando aqui, olha, cada um desses é um vértice para mim. Se fosse só isso, não estaríamos falando de grafos. Para começar, estaríamos falando de um conjunto, né? O V é simplesmente um conjunto, que vocês estão acostumados, que tem certos elementos lá que podem ter certas propriedades. Se a gente for pensar nessa questão do quadro aqui, de repente a posição dele poderia ser a propriedade dele. Mas não é disso que trata um grafo. De fato, esse conjunto de vértices, para o nosso ponto de vista ali, é só um conjunto de elementos, um conjunto de pontinhos. Tá? Isso é só uma representação, mas ele é mais abstrato que isso. É realmente só um conjuntinho de elementos ali. Sei lá, eu posso dar um label para cada um. Né? Esse aqui é o 1, é o 2, é o 3 e assim por diante. Onde a coisa fica interessante é nesse segundo conjunto. Porque esse segundo conjunto, ele é um conjunto de pares de elementos. E é aí que vem a vocação do grafo, por que essa estrutura é interessante, é importante, e a gente usa tanto ela na matemática, na computação, nas engenharias e tal. Grafos são úteis para representar relações entre elementos. E existem inúmeras, eu vou dar alguns exemplos na sequência aqui, depois de apresentar essa definição básica, há inúmeros exemplos de situações em que eu quero tratar de relações entre elementos, que eu quero representar essas relações para operar em cima delas. Tá?
Então é por isso que eles ficam interessantes. Para vender o peixe para vocês, de modo abstrato, depois a gente entra nos detalhes, pensem no quão abrangente é um conjunto, né? Uma coisa tão simples quanto o conjunto matemático. Quantos problemas que a gente vai tratar que é natural a gente falar, natural não sei se é a palavra, mas que a gente consegue encaixar a definição e falar, olha, eu tenho um conjunto aqui de alguma coisa, né? Um conjunto de pontos, um conjunto de elementos, né? Uma estrutura matemática genérica, mas que modela muita coisa. Um grafo vocês podem pensar como um upgrade disso, né? Não é apenas um conjunto, mas dois, né? Sendo que o primeiro é um conjunto normal e o segundo é um conjunto que estabelece relações entre os elementos do primeiro. Graficamente isso fica muito mais simples, falando assim, parece super complicado, mas graficamente as relações podem ser representadas como arestas, tá? Então, quando eu ligo dois vértices aqui, né, que a linguagem é essa, dois vértices que são os elementos do primeiro conjunto, com esses tracinhos, que eu chamo de arestas, o que eu estou representando é que existe uma relação entre eles, eles têm algum tipo de interação, algum tipo de contato ali. E nos exemplos subsequentes, confia em mim, vai ficar bem claro como eu posso representar coisas variadas com isso aqui. Mas, né, para não ficar supercarregado em notação e tal, seria isso aqui. Olha, é o meu gráfico com seu conjunto de vértices e arestas. Os vértices são esses pontinhos aqui, as arestas são as conexões. Claro que o computador não aceita isso aqui, né? Eu não vou fazer com todos os detalhes, mas a gente precisa de rótulos para as coisas, tá? Então, só para não deixar passar em branco isso, eu posso colocar rótulos, perdão o trocadilho, rótulos muito naturais são exatamente os números naturais, não é à toa que eles têm esse nome, né? Então eu posso simplesmente falar, olha, seja esse cara o vértice 0, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nada especial com essa ordem, é só uma ordem bem definida, porque daí eu consigo representar esse conjunto no computador, né, na hora que eu for trabalhar num segundo momento. Agora a gente está só introduzindo o assunto, mas com isso, essa ideia gráfica aqui, né, fica possível de ser traduzido. Então pensem que os vértices vão ter nomes ali, o nome mais simples que eu posso dar para eles são rótulos naturais ali, rótulos de números naturais, e uma vez que eles têm rótulos, eu consigo estabelecer as arestas aqui como sendo parzinhos. Tá? Então eu posso dizer que o meu conjunto de arestas, ali o conjunto de vértices, é isso que eu acabei de mostrar, né? Um conjuntinho que tem o 0, o 1, o 2, assim por diante, até o 9. Né? Não precisa ser sempre em sequência, mas o nosso é bem simplesinho, tá assim. O conjunto de arestas eu vou colocar aqui, tá? Só porque é o espaço que eu tenho, e eu vou usar para lá para outras coisas, né? Mas o conjunto de arestas eu não vou fazer ele completo, mas só para dar a ideia, poxa, se eu quero representar isso aqui, né? Eu não sei representar tracinho no computador, né? Então eu passo um par para ele, falo, olha, existe uma conexão entre o 0 e o 1. Então eu tenho um parzinho aqui, um conjuntinho com dois elementos apenas estabelecendo essa relação. Ah, existe uma entre o 1 e o 3, mesma coisa. O último aqui, existe uma entre o 2 e o 4. Nesse primeiro momento, o que eu quero é que vocês peguem a intuição, isso é só para vocês começarem a pensar que, olha, dá para representar esse bicho aqui no computador para ele operar em cima, tá? Mas no momento a gente vai trabalhar com a visualização geométrica, mesmo gráfica aqui, que facilita as coisas. E também só dando alguns sabores, assim, alguma coisa... grafo tem essa representação visual, ela é muito útil para a gente trabalhar, para a gente pensar, né? A gente funciona bem raciocinar com figuras e tal, mas grafos não se preocupam particularmente, tá? A menos de aplicações específicas, com o posicionamento, tá? Então o importante aqui é a relação entre os elementos. Tá? Se eu fizesse esse desenho girado, se eu fizesse ele distorcido, se a relação entre os elementos for a mesma, ainda é o mesmo grafo. Tá? Então, a representação geométrica... Claro que assim, se eu puxar o 1 para cá, o 3 para lá, vai ficar um emaranhado pior para enxergar. Então, a gente faz escolhas para a questão didática, mas o que estabelece o grafo são esses dois conjuntos mesmo. O que define qual que é o conjunto de vértices e quais são os vértices que têm relação entre si, que têm essas arestas. Bem, dada essa visão geral, já vamos falar aqui, tá, em algumas propriedades, alguns tipos que os grafos que tem ali de grafos, tá? Então, no caso, isso aqui que eu estou representando é o que eu chamo de grafo não orientado. Como o primeiro conjunto aqui de vértices é a coisa mais genérica do mundo, né? É só um conjunto de elementos ali mesmo. A coisa interessante vem desse segundo aqui que estabelece quem se relaciona com quem.
essa questão do não orientado ou, em contraposição, o orientado que a gente vai ver na sequência, diz respeito a se essas relações entre elementos, se elas são recíprocas ou se elas têm um sentido bem definido. Tá? Então aqui vejam que eu usei a notação de conjunto. Né? Apesar de ter só 2 elementos, são conjuntos muito particulares, eu usei chaves, que são as notações de conjunto. Por quê? Porque o conjuntinho 0, 1 é a mesma coisa que o conjunto 1, 0. O conjunto não tem ordem. Né? Então eu já estou dizendo implicitamente do mesmo jeito que não tem ordem. É só uma relação que existe entre o 0 e o 1 aqui. Não tem origem e destino nessa relação. Tá? No caso do grafo não orientado, que é esse primeiro que a gente está vendo. Os grafos orientados, ou grafos dirigidos, ou ainda digrafos, tá? Que vocês podem imaginar de onde vem, né? Directed graph, né? Preguiça é uma força que move a humanidade. Então, os digrafos ali, os digraphs, eles trabalham com pares ordenados. São muito parecidos com isso, mas são pares ordenados e vão se prestar a representar coisas possivelmente diferentes e tal. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Olha, eu vou colocar... não precisava ser, mas eu vou colocar os vértices até meio que nos mesmos lugares aqui, colocar os mesmos rótulos, tá? Para dar um sabor parecido, justamente para evidenciar a diferença. Então 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui outros 3 vértices. 5, 6, 7 e 8 e 9. Tá? Não estou dizendo que são o mesmo, não, tá? É só por acaso eu escolhi o mesmo número e posicionamento parecido para a gente exacerbar aqui. O que vai mudar agora? O que vai mudar é que toda a relação entre eles agora é uma relação orientada. Ela tem origem e tem destino, não é simétrica. Né? Então, agora, por exemplo, eu tenho um arco aqui indo do 0 para o 1, tenho um arco indo do 1 para o 3. Eu posso ter arcos nos 2 sentidos, né? Para representar que a relação vai e volta, lá automaticamente era uma relação não orientada. Então, se A tinha uma relação com B, B teria com A também. Aqui não, aqui tem origem e destino, então quando eu quero que os 2 tenham, que seja recíproco, eu tenho que ser explícito. E isso aqui vai se prestar a representar coisas diferentes. Eu estou apresentando grafos dessa forma, deixa eu até fazer um disclaimer. Grafos, como são uma estrutura matemática muito importante, são um assunto que vocês veem no curso de matemática discreta e aparecem em outras situações. Grafo aparece em um monte de lugar, tá? Grafo é super importante. Depois que a gente entende ele, a gente começa a enxergar ele em todo lugar. Inclusive, a gente vai ver que a gente já falou de grafo no nosso curso de AED1, já falou aqui em AED2, mas agora a gente vai falar para ele explicitamente de modo genérico. Né? Então, isso aqui pode ser redundante com quem já viu definição de grafo em matemática discreta, por exemplo, é que eu preciso definir as bases para a gente depois trabalhar em algoritmos, em grafos, que é o nosso foco aqui. Mas, prosseguindo... Só um instante, professor. Tá certinho. Mas, prosseguindo, coloquei alguns arcos aqui, né? Eu posso colocar esses para cá e esse aqui. Eu tenho que tomar cuidado, né? Eu gosto muito desse assunto e às vezes eu acabo atropelando as coisas. Então, isso é só para ser uma apresentação introdutória, mas eu vou soltando algumas observações no meio conforme eu vou lembrando, tá? Então, primeiro questão de notação, parecido com lá, a gente tem que, olha... Isso aqui é um grafo com seu conjunto de vértices e seu conjunto de arcos. Tá? Tecnicamente, a gente usa a aresta ou edge, que seria aresta em inglês, para quando é não orientado, e arcos, ou arc, né, quando é orientado. Eu não consigo respeitar essa regra, tá? Eu costumo chamar tudo de aresta. Então, quando eu me lembro, eu falo arco, mas é muito comum, né, que a primeira palavra que vem na minha cabeça é aresta. Se no contexto for orientado, continua tendo orientação, eu só estou trocando a palavra. Tá? Não se deixem confundir. Mas aí o conjunto de vértices ainda é a mesma brincadeira. Né? É só um monte de rótulos ali para os elementos. Tá? No caso aqui também vai de 0 a 9, né? Agora, o conjunto de arcos, ele já é mais interessante, porque ele é um conjunto de pares ordenados, porque agora a orientação importa. Então, eu tenho, por exemplo, um arco que vai de 0 para 1. É um parzinho ordenado aqui. Eu tenho um que vai de 8 para 9. Eu tenho um aqui que vai do 7 para o 5. Então, aqui a ordem importa, daí a gente representa como pares ordenados.
Tá? Essa é a grande diferença aqui, que vai ter consequências bastante significativas, a gente vai explorando isso com calma depois. Mas só para dar um exemplo para vocês, como é que a relação é sempre recíproca, se eu pensar que isso aqui é conectividade, que é uma das coisas que uma aresta pode representar, se existe uma ligação entre A e B, existe entre B e A. Né? Tipo, ela é recíproca nesse sentido. Aqui já não é o caso, né? Olha só. O 8 enxerga o 9 não enxerga o 8. Seja o que for enxergar que eu estou usando aqui, né? Mas é uma relação que tem uma única orientação. Tá? Em alguns exemplos, a gente já vai explorar mais isso. Tá legal aqui. Orientações, arcos, como representa. Então, grafos não orientados, grafos orientados. Eu tenho a impressão que eu ia comentar alguma curiosidade, alguma coisa, mas me escapou agora. Bem, tudo bem. Acho que a gente vai ter oportunidade para ir chamando a atenção para detalhes em grafos com calma depois. Só mais um pouquinho sobre notação. Eu costumo usar a notação de que o conjunto de vértices é V ali, mas né, pode ter outro nome e tal. E eu uso a letra N normalmente para indicar o tamanho de V. E o conjunto de arestas ou arcos eu costumo usar como A. Também é comum a gente ver E, porque em inglês edge é a palavrinha que é usada, então E maiúsculo é usado. E a gente costuma usar M para o tamanho desse conjunto. Tá? Por que isso aqui é importante? A gente faz direto análise de algoritmo. Né? Vamos pegar lá atrás, quando a gente estudar algoritmo de ordenação. O algoritmo de ordenação recebe um vetor que tem um certo tamanho. Ordenar 1 milhão de elementos deve ser mais difícil do que ordenar 10 elementos. Então faz sentido eu falar da eficiência do meu algoritmo em função do tamanho, não de modo absoluto, certo? Agora é a mesma coisa, o grafo que eu vou operar em cima, meu algoritmo, ele é rápido ou ele é devagar? Não sei, mas ele vai ter uma eficiência proporcional à rede na qual ele está operando, ao grafo em cima do qual ele está operando. Só que agora esse grafo tem duas dimensões, entre aspas, não são exatamente dimensão R1, R2, não é isso, mas são duas características ali de tamanho. Uma é o tamanho do conjunto de vértices e outra é o número de relações que ele tem. Tá? Que a gente vai ver que isso aqui tem uma grande independência em relação a esse. Tem relação, mas tem uma grande independência.